E aí, pessoal? A aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre revolução industrial. Então, primeiro passo antes de falarmos da revolução industrial é entender o quê? Que a revolução industrial nada mais é do que uma revolução para aumentar a produção. Então, quando você fala em indústria, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Ah, uma construção imensa, vários prédios, é, com máquina, com maquinário dentro. Não. A revolução industrial, inicialmente, ela se dá pelo quê? Pela efetiva necessidade de aumentar a produção. Eu tenho que aumentar a produção. Então eu vou chamar isso de revolução industrial, certo? Mais à frente nós vamos ver os motivos para este aumento de produção. Mas inicialmente entender o quê? Que eu vou aumentar a produção. Perfeito? Se eu não aumento a produção, eu não consigo atender essa demanda de mercado existente. Legal? Então põe isso em sua mente. Tá legalzinho? Então, vamos lá. Quando vai começar a Revolução Industrial? Ela começa na Inglaterra no século XVIII. Lembrando que o século XVIII vai de 1701 até quando? Até 1800. Aonde ela vai iniciar? Né? Ela inicia-se na Inglaterra. E eu tenho as fases. Nós dividimos para estudo neste momento a primeira fase e a segunda fase, ou seja, a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. Onde se dá? Quando? 1760 a 1860 eu chamo de quê? De primeira fase. Né? A segunda revolução industrial eu chamo de... Ela começa quando? Desculpa, em 1860 e vai até 1945. Perfeito? Vejam, senhores, que ela termina na Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Quando a Segunda Grande Guerra Mundial ela termina em 1945. E o início dessa segunda fase, 1860, é quando eu estou no auge daquilo que a gente chama de imperialismo e neocolonialismo. Tá? Vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. E a Revolução Industrial começa quando? Lá com a Inglaterra. Então ela começa na Inglaterra, vai à Bélgica, depois França, e na segunda Revolução Industrial ela pega esses três primeiros países, Inglaterra, Bélgica, França, e acrescenta Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. Detalhe, exatamente essa ampliação dessa segunda revolução industrial que gera o neocolonialismo, ou seja, a busca por novas colônias, novos compradores e fornecedores, perfeito? Daquilo que eu quero produzir, beleza? Então é o auge, e este imperialismo, é este neocolonialismo, uma das causas da Primeira Grande Guerra Mundial. Perfeito? Qual é a matéria-prima usada na primeira revolução? Ferro, carvão, vapor. Segunda revolução, aço, petróleo, eletricidade. Perfeito? Na primeira fase eu tenho capital liberal e industrial, na segunda fase o capitalismo financeiro e monopolista. Tranquilo? Então, vamos lá. Causas gerais da Revolução Industrial. 1. Revolução comercial, que ela ocorre do século XV ao século XVII, ou seja, a partir de 1401 eu tenho a Revolução Comercial. O que é isso? O comércio está ligado a de baixo, descobertas de novos continentes e do caminho para as Índias. Só para vocês terem uma ideia do que é esse aumento de comércio e novos continentes, ou seja, novas regiões para se comercializar, a Europa, até o século XV, ela não conhecia a África subsaariana. O que é a África subsaariana? É a África abaixo do deserto do Saara.
os europeus não tinham contato com eles. Quem tinham eram os árabes da Península Arábica. Perfeito? Então, o que acontece? Quando Portugal se lança nas suas navegações, aí sim ele tem contato com a parte subsaariana na África. E aí, claro que isso é ampliação de comércio. Por isso que usa-se o termo nas navegações portuguesas de o périplo africano. Ou seja, eu vou sair em 1415 de Portugal e só vou chegar nas Índias em 1498. Entenderam? Então, todos esses anos eu estou consolidando o comércio na costa africana, dos mais diversos produtos. Então, o que eu começo a ter? A formação de um mercado mundial. Eu tenho o incremento do comércio, a acumulação primitiva de capital, ou seja, eu estou acumulando, as companhias de comércio estão acumulando dinheiro, tá? Vão surgindo os bancos, e aí eu vou botando o dinheiro nesses bancos, depois eu vou fazer empréstimos no banco, mas inicialmente o acúmulo ele é primitivo, perfeito? Entrada de produtos e riqueza em vários pontos do planeta na Europa, certo? Então a Europa vende, mas a Europa compra. Tá? Lembram as especiarias? Perfeito? O aparecimento das máquinas. 3 máquinas vão transformar o mundo: o tear mecânico, a máquina de fiar e a máquina a vapor. Essas 3 máquinas, elas transformam o mundo. Então, essas 3 máquinas vão gerar o aumento da produtividade. Né? Quer dizer, eu vou produzir mais, uma das consequências é o quê? A queda do preço. Então, eu tenho aqui, olha só, para vocês verem, o tear mecânico e a máquina a vapor. Então, são as máquinas que transformam o mundo. O tear, a máquina de fiar e a máquina a vapor. Legal? Tranquilo? Então, vamos. Por que a Inglaterra sai na frente? Bom, vamos entender isso. Primeiro, ele tem capital acumulado. Colônias, acordos comerciais na Europa. Tá, Silvio, mas as grandes navegações eles começaram com Portugal e com Espanha. Show de bola. Só que Portugal e Espanha, por exemplo, Portugal, eles estão preocupados que as colônias lhe enriquecessem. Perfeito? Então, o que acontecia? As colônias compravam os produtos portugueses que compravam da Inglaterra. No caso da Espanha, eles vivem o que a gente chama, dentro do mercantilismo, bulionismo. Eles têm minas de ouro e prata, então eles têm dinheiro. Para que eu vou investir em produção? Eu compro. Perfeito? Então, quem é que está de olho em produzir mais? A Inglaterra. Perfeito? Então, só para você pegar um exemplo de acordo comerciais, quando nós entramos no ciclo do ouro aqui no Brasil, que a gente já estudou, vocês lembram do Tratado de Methuen, chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Nesse Tratado de Panos e Vinhos, Portugal se compromete a comprar tecido da Inglaterra. Tecido era caríssimo. E em troca a Inglaterra compraria o quê? Vinho. Claro que eu expliquei para vocês lá no tratado que tinham outras questões políticas no meio, mas um tratado comercial fabuloso. Outro tratado fabulosíssimo é quando a família real vem para o Brasil, a família real portuguesa fugindo das invasões napoleônicas, vão assinar aqui o Tratado de Comércio e Navegação. O que é esse Tratado de Comércio e Navegação assinado em 1810? Eu dou prioridade para os produtos ingleses. Então, os produtos ingleses sendo vendidos dentro do Brasil vão pagar menos imposto. Ele vai pagar 15%, 14% de imposto. Portugal vai pagar 15%, os outros países vão pagar 24%, 25% de imposto sobre os produtos vendidos aqui. Então, esses são chamados acordos. Perfeito? Vamos lá. Ele tem disponibilidade de mão de obra. Né? O cercamento do campo, que a gente chama de enclosures. O que vai ocorrer? As terras comunais elas serão cercadas e os camponeses que ali viviam são expulsos. Terras comunais, que terras? As terras comunais lá ainda da questão feudal, lembra? O feudalismo eu tinha um senhorio manso servil, manso senhorial, manso comum. Então o que acontece? Eles são expulsos dessas terras chamadas comunais, essas terras serão vendidas, compradas por nobres ou por burgueses, por exemplo, os burgueses vão criar ovelha para gerar a lã, que é a matéria-prima básica para a Revolução Industrial, e estes caras, eles precisam se sustentar. Então, para onde eles vão? Eles vão
para a cidade. Eles vão ser o quê? Um exército de desempregados maltrapilhos que vão se sujeitar a jornadas de trabalhos extenuantes com salários ínfimos. Perfeito? Eu tenho matéria-prima. O que é essa matéria-prima disponível? Eu tenho reserva de carvão, eu tenho reserva de ferro, eu tenho lã. Posteriormente, eu terei muito algodão vindo principalmente onde? Das colônias americanas, as famosas 13 colônias, a colônia de exploração que eu tenho lá nos atual Estados Unidos. Legal? Eu tenho um mercado consumidor, né? Então eu tenho colônias para vender, eu tenho países europeus para vender, eu tenho os assalariados para comprar os meus produtos. Eu tenho uma marinha mercante extremamente poderosa, marinha mercante que começa a ser construída lá pelos atos de navegação de Oliver Cromwell na Revolução Puritana. Perfeito? Essa Revolução Puritana é exatamente quando a burguesia ela chega ao poder, no primeiro momento com Oliver Cromwell durante o seu governo e posteriormente, depois nós vamos ver a Revolução Gloriosa. Com atos de navegação, o que fica determinado? Que os produtos, né, que saem e entram na Inglaterra deveriam ser transportados por navios ingleses. Tá? Isso vai levar a uma guerra com a Holanda, que não vem ao caso aqui nesse momento, mas o que acontece? Eu tenho um baita de um incentivo para a indústria naval, ou seja, a produção de navios. Então, o que acontece? Eu vou ter que criar uma marinha mercante, que é poderosa, mas também uma marinha de guerra, perfeito? Então, por isso que mais na frente a Inglaterra vai ficar conhecida como a rainha dos mares. Legal? A burguesia chega ao poder efetivamente em 1688, quando Guilherme de Orange torna-se o rei da Inglaterra e ele jura o Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos, e a partir desse momento o rei reina e o rei não governa. Perfeito? Então, o parlamento, através do primeiro-ministro, é que vai governar, vai ser o chefe de governo. O rei fica como chefe de Estado. Então, o que é isso? A burguesia chega ao poder. Então, as medidas que serão tomadas serão sempre para beneficiar quem? A burguesia. Perfeito? Eu tenho a ética protestante, o estímulo ao lucro, revolução puritana. Quem são os puritanos? Os puritanos são os calvinistas, reforma religiosa. Perfeito? Reforma religiosa, eu tenho o surgimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Então, no caso do estímulo ao lucro, perfeito? O que é que eu tenho nesse estímulo ao lucro? Porque lá na ética puritana, na ética calvinista, dizia o seguinte: quem serão os salvos? A teoria da predestinação. Eles tinham a teoria da predestinação, ou seja, Deus já escolheu aqueles que seriam salvos. Perfeito? O que quer dizer isso? Que a pergunta é, como é que eu sei que eu serei salvo? Aí o cara vai dizer assim, ó, existem sinais, tá? Mas que sinais são esses? Então vamos lá, riqueza material, sucesso familiar, sucesso na comunidade, é uma forma de mostrar a famosa ética protestante, perfeito? Então estimulava o lucro, estimulava cada vez mais o trabalho, tá? Quais são as consequências da Revolução Industrial? Então, consolidação do capitalismo e do poder da burguesia, perfeito? O desenvolvimento tecnológico, tá? Vamos pegar esse desenvolvimento tecnológico, a gente pode pegar aí computador, hoje nós temos, tudo começa lá atrás, né? Desenvolvimento de transportes, por exemplo, o barco a vapor. Vou pegar o caso do barco a vapor, locomotivo, nem vou falar muito, mas olha só, dois fatores extremamente interessantes para vocês entenderem a importância. Quando Dom José, vamos falar de caso de Brasil, né? Quando Dom José primeiro morre, quem é Dom José? É o pai de Dom João e avô de Pedro I, perfeito? Quando Dom José morre lá em Portugal, a notícia da morte de Dom José vai chegar à vila de São Paulo de Piratininga, ou seja, atual São Paulo, 3 meses depois da morte dele. Então, se eu tivesse barco a vapor, ou se eu tivesse o telégrafo à época, eu estaria sabendo disso, no caso do telégrafo, em 24 horas. Talvez muito menos do que isso. Legal? Outro exemplo, quando a família real vem para cá em 1800
1808, fugindo do bloqueio continental imposto por Napoleão lá em 1806, eles saem de Portugal em novembro de 1807. Eles vão chegar ao Brasil em janeiro de 1808. Então, veja, dezembro, novembro, né? Dezembro, janeiro, 2 meses você viajando com barcos à vela. Tá? Certo? Então, eu tenho esse desenvolvimento do transporte que vai ser fundamental para o encurtamento das distâncias, ou seja, do tempo. Quando os senhores fazem compra hoje pela internet, uma das coisas que você olha é o prazo de entrega. Isso chama-se logística. Perfeito? Então, eu tenho que cada vez mais aumentar, diminuir o meu tempo de entrega para satisfazer aquele que está comprando. Então, o desenvolvimento do transporte foi essencial. Aqui eu coloquei um barco a vapor para vocês e coloquei a imagem de uma locomotiva para impactar. Né? Imagina você eu andar a cavalo e eu andar a locomotiva. Né? A diminuição, o estreitamento da distância. Eu tenho um aumento da produtividade, perfeito? Se eu tenho um aumento da produtividade, eu tenho redução de preço. Eu vou passar um vídeo para vocês, que vocês depois vão entender um pouco isso. Só para pegar um exemplo que tem no vídeo, que é o caso de a fabricação de um sapato. Para vocês terem uma ideia, lá no período do artesão, para encomendar um sapato, um nobre, quando encomendava um sapato para ficar bonitinho, o artesão levava ali em média 18 horas. 18 horas de soma para fazer o sapato. Então ele tinha que comprar o couro, aquela coisa toda, preparar o couro, fazer 18 horas. Com as fábricas, isso cai para menos de 20 minutos. Então a produção de um sapato fica menor que 20 minutos. Então esse aumento da produção e da produtividade vai gerar o quê? A redução do preço, né, que eu negocio tudo. Tá? Eu tenho um esgotamento também dos recursos naturais. Vamos pegar o exemplo do carvão vegetal, porque inicialmente é o carvão vegetal, posteriormente é o carvão mineral. Eu tenho uma urbanização intensa e desordenada, uma falta de saneamento básico terrível. Eu tenho os trabalhadores vivendo em condições desumanas, subhumanas. A poluição, para vocês terem, era tanta que teve um verão de um calor mais intenso em Londres, o parlamento não funcionou, porque o rio Tâmisa, ele era fétido, ele fedia tanto que não tinha condições de se trabalhar no parlamento. Então imagina as pessoas que moravam nesta região. Eu tenho a formação do proletariado, o proletariado urbano, né, o famoso operário. Eu tenho o capitalismo financeiro, que são os grandes bancos controlando a indústria por meio da compra de ações ou da dependência financeira por empréstimos. Tá? Eu vou emprestar dinheiro e, para você sobreviver, você precisa desse dinheiro. Então, eu empresto e você cria uma dependência comigo. Essa é a ideia. Tá? Então, seguindo aí. Coloquei uma imagem para vocês exatamente para mostrar a situação da poluição, tá? Como seria Londres, perfeito, deste período. Nós tivemos uma cidade aqui no Brasil, no litoral de São Paulo, chamado Cubatão, na década de 80, que a poluição era imensa, imensa. As pessoas tinham problemas respiratórios. Aí foram sendo tomadas medidas pelo governo, que hoje Cubatão é uma cidade que não tem poluição, mas por causa da indústria é extremamente poluída. Eu tenho a exploração do proletário e o surgimento das lutas operárias. Ainda não são os movimentos sociais, são lutas operárias que nós vamos ver. Tá? Primeiro, o proletário ele é destituído da posse do meio de produção e do instrumento de trabalho como ele era dono antes no produto artesanal. Agora ele só tem uma coisa, a força de trabalho. Ele só tem a sua capacidade de produzir. É isto que ele vende. Então eles estavam sujeitos a jornadas de trabalho de mais de 14 horas. Tem livros que os senhores vão encontrar falando de 16 horas. Sem nenhum direito trabalhista, né? Que direito trabalhista, Silvio? Olha, direito como o trabalhador brasileiro, vamos pegar o trabalhador brasileiro tem hoje. Ele tem direito a uma jornada de trabalho definida, no caso do Brasil são 220 horas, né? Em média 8 horas diárias, dependendo da área que você trabalha, outras são 6 horas. Você tem o direito a um descanso semanal remunerado, você descansa e você recebe por estar descansando.
Você tem direito a férias, que não tinha. Perfeito? Você tem direito à aposentadoria? Não tinha. Você tem o direito de ficar doente e ser amparado pelo seu empregador ou pelo Estado, que você não tinha. Para vocês terem uma ideia, uma mãe que era uma trabalhadora de uma fábrica, por exemplo, e ela ganhasse o seu neném, geralmente de 3 a 4 dias ela já voltava a trabalhar, porque senão ela não recebia. Então as crianças cresciam subnutridas, abandonadas, com alto número de incidentes envolvendo crianças, então a mortalidade infantil era grande. Legal? Eu explorava, ele era explorado o trabalho feminino infantil porque pagava-se menos e eles eram mais dóceis. Eu pagava baixos salários para todos porque o excesso de mão de obra, principalmente lá pelos cercamentos que a gente conversou, legal? Aqui eu coloquei para vocês imagens mostrando crianças ou mulheres nas fábricas, tá? A gente tinha crianças de 5 anos, 6 anos, que iam trabalhar lá junto com o outro irmão para poder ganhar um dinheirinho a mais, legal? Eu tenho um chamado Exército Industrial, o número de desempregados que lá estavam. Lembre-se, senhores, que é lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita mão de obra, eu tenho barateamento de salário, por isso a garantia, o salário mínimo, que é para evitar que quando eu tenha um número muito grande de pessoas em busca de emprego, se pague menos do que se deve, então é o salário mínimo. A gente deve viver alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil, devido à Covid-19. Os senhores estão vendo aí inúmeras empresas que estão demitindo. Essas pessoas amanhã, depois de amanhã, vão estar buscando emprego. Então, o que acontece? Se eu tenho muita gente procurando emprego, eu não tenho salário alto. Então, por isso, o salário mínimo, que é uma conquista. Agora, vamos pensar no inverso. Se eu tivesse pouca gente procurando, eu tivesse muita vaga de emprego, com certeza eu pagaria mais do que o salário mínimo. Então, é isso aí que vocês precisam visualizar. Então, os dois movimentos operários que surgem, voltando lá às lutas operárias, é o ludismo e o cartismo. Ludismo. O que foi o ludismo? Um cidadão se auto-intitulava o general Lude, perfeito? Então, ele foi chamado de movimento de quebradores de máquinas. Por que esse movimento? Porque eles acreditavam que a causa do desemprego eram as máquinas. Então, o que eles faziam? Eles quebravam as máquinas. Aí vocês vão perguntar assim, tá, senhor, como é que eles faziam isso aí? Eu vou dizer, olha, cara, era assim, ó. Eles não andavam juntos, eles marcavam um local, vamos destruir uma fábrica da Tigre lá em Joinville. Tá? Então, o que acontece? Olha, na sexta-feira, dia 5, a gente se encontra lá à tarde. Chegava lá, o pessoal aparecia lá e quebravam. Perfeito? Isso aí, tivemos pessoas que foram presas, inclusive teve a pena capital, a pena de morte, por causa disso. O outro movimento foi o cartismo, né? O cartismo que vai de 32 a 1848, chamado de cartismo por quê? Porque os trabalhadores, eles escreviam cartas ao parlamento, perfeito? Fazendo reivindicações, mostrando a situação que viviam os trabalhadores, as mulheres e as crianças. E também faziam reivindicações políticas, como o direito a voto e também o direito de se eleger. Então, com o tempo, eles vão obtendo alguns benefícios, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 10 horas, a regulamentação do trabalho infantil e feminino. No caso, por exemplo, as crianças menores de 10 anos não poderiam trabalhar, legal? E é neste momento que eu tenho o surgimento das trade unions, que são associações de trabalhadores que darão ou que deram origem aos sindicatos. Perfeito? Muito bem. Então, seguindo aqui, coloquei para vocês algumas imagens de trabalhadores fazendo reivindicações. E o que acontece? Com esse desenvolvimento industrial, vão surgir duas correntes políticas, né? Uma que justifica e apoia o capitalismo, que são as doutrinas liberais, e outra que pretende condená-lo ou destruí-los, apoiando os trabalhadores, que são as chamadas doutrinas socialistas. Elas surgem com essas ideias que aqui estão. Depois nós teremos uma aula falando exatamente sobre esses movimentos, sobre essas doutrinas liberais e sobre essas doutrinas socialistas. Mas basicamente o que surge? O capitalismo com a propriedade privada.
que é controlada pela burguesia. No socialismo, não existe propriedade privada, a propriedade ela é coletiva, há uma socialização, certo? O proletário, no capitalismo, trabalha para a burguesia. No socialismo, a ideia é que ele trabalhe para a sociedade. No capitalismo, o objetivo é o lucro. No socialismo, o objetivo é o bem-estar coletivo. Perfeito? No capitalismo, a economia é baseada no mercado. Perfeito? O mercado, a lei da oferta e da procura. Já no socialismo, a economia ela é planificada, ou seja, o Estado ele define aquilo que deve ser produzido para a sociedade. Perfeito? Então, rapaziada, estamos aqui por fim da nossa aula sobre Revolução Industrial. Perfeito?